Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site que você já conhece, é o www.futura.org.br aí na sua tela. Bom, e diz aquele velho ditado que amigos, amigos, negócios à parte. E parece que essa premissa vem sendo adotada também pelos casais mundo afora. 1 em cada 4 homens esconde da mulher informações sobre o seu dinheiro, afirma um levantamento feito pelo banco suíço UBS com mais de 2.500 entrevistados entre março e abril deste ano. Bom, aqui no Brasil, a Serasa Experian registrou um aumento no índice de consumidores inadimplentes no primeiro trimestre deste ano e também calcula que no ano passado, em 2013, cerca de 6 milhões de pessoas fecharam um ano com pelo menos uma conta atrasada por mais de 90 dias. Pois é, estamos agora na Semana Nacional de Educação Financeira e até sexta-feira, dia 9 de maio, o Futuro exibe uma programação especialmente dedicada ao consumo sustentável e ao desenvolvimento financeiro. Então hoje aqui no Conexão a gente abre um espaço para esclarecer as suas dúvidas e promover um bate-papo sobre planejamento e orçamento doméstico e tentar mostrar que controlar as próprias contas pode ser mais fácil do que você imagina. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o educador e consultor financeiro Adenias Gonçalves Filho. Aqui ao meu lado está a administradora Paloma Dannenberg, que controla os gastos domésticos. E também conosco o professor da Fundação Getúlio Vargas, Ricardo Teixeira. E você em casa, como sempre, então também é nosso convidado, como eu já disse, aproveite o espaço para tirar as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Pela internet você tem 2 canais de comunicação diretos e abertos com a gente aqui no estúdio. Um deles é o facebook.com, que eu mostro para você na tela agora, /canal Futura Oficial. Você já encontra aqui na timeline do Futura esse porquinho aqui que foi destruído, que alguém foi buscar lá as economias para pagar as contas. Nesse post você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aqui a sua pergunta, que daqui a pouquinho eu trago aqui para o estúdio para colocar e ouvir a resposta dos nossos entrevistados. Também pela internet você pode usar aí o nosso perfil no Twitter, mandando mensagens para o perfil @canal Futura. Ou ainda você pode ligar para a gente no bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098. Não perca tempo, mande o seu recado. Enquanto eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados, bem-vindos à Conexão. Tudo bem com vocês? Tudo boa tarde. Tudo bom? Bom, eu quero começar mostrando para você de casa essa planilha que está na minha mão, que é a planilha da Paloma. Você pode ver aqui que ela faz toda uma descrição dos gastos, né, do tipo de gasto dela, dos gastos dela com o noivo e ainda alguns gastos extras. Se você olhar aqui de pertinho, tem gás, luz, diarista, aluguel, até banco de investimento, cartão de crédito, até gastos extras com pintor, com mudança, produtos de limpeza, material de eletricista, mão de obra e tantos outros. E eu quero começar ouvindo de você, Paloma. Desde sempre você foi aquela pessoa que registrava os gastos, fazia uma tabelinha ali de orçamento doméstico? Bom, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu sempre fui muito organizada. Eu acho que com dinheiro a gente não pode brincar, né? A gente tem que ter muito essa noção de quanto custa a nossa vida. Eu acho que desde que eu passei a morar sozinha, isso se deu assim, alguns anos atrás, com meus 23 anos, eu tive uma experiência no exterior, morei 3 anos em Barcelona, então com o euro, com a mudança da moeda, você tinha que se organizar com aquele dinheiro que era curto e tinha que dar. Então, naquela época, todos os gastos que eu fazia, desde tomar um suco, eu computava. Até que eu vi que isso no dia a dia, essa realidade ficou impossível. Então, mas eu sempre gostei de organizar as minhas coisas. Passei por uma planilha mais simplificada para poder entender quanto que eu preciso ganhar para continuar a minha vida e ter meu mês fechadinho, sem dívidas. Muito bem. Agora, a Denise, assim como a Paloma criou esse hábito depois de adulta, a gente sabe que muitas vezes, se na infância não há um exemplo, se um pai ou uma mãe não ajuda, ou se na escola não há essa discussão, depois de adulto é muito mais difícil, né, você começar a controlar os seus gastos. Sem dúvida. Eu acho que, Paloma, parabéns por essa tua iniciativa. Existe um processo de educação financeira, a gente usa dizer que ou você aprende pela dor ou pelo amor. Pela dor ou pelo amor? Exatamente. Então, não é o amor ao dinheiro, mas o amor no sentido de ter qualidade de vida. Então, essa iniciativa de você começar a educação financeira, em primeiro lugar na família. A educação financeira não se faz sozinho, a não ser casos isolados, como a Paloma teve a iniciativa pessoal, sozinha, mas fatalmente ela teve essa necessidade. Então, a educação financeira se processa dentro do lar.
se reúne a família, se fala sobre finanças, se fala sobre dinheiro, não no sentido de constranger as crianças para não consumir, mas sim no sentido consciente de como ele pode gastar melhor o seu dinheiro. Então, quanto mais cedo, mais tenra idade você tiver educação financeira, mais consolidados serão novos hábitos. A Paloma começou aos 23, um novo hábito, poder perceber a oportunidade de estar investindo e o prazer de investir. Eu diria que ela começou a aprender a andar de bicicleta aos 23 anos, pegou o gostinho e não larga mais. E esse é um processo. A educação financeira é ter o gosto, na verdade, de você perceber que poupando e não tendo um desgaste do endividamento, vai ser muito mais fácil você levar as coisas. Porque normalmente o brasileiro, ele trabalha para pagar conta. Nós não fomos criados com aquela visão de investimento. Então, se nós começarmos a perceber o quanto antes essa questão de poder investir para ter uma poupança no futuro, para cuidar da nossa saúde, melhor. O quanto mais cedo, melhor. Ricardo, eu queria ouvir de você um comentário em relação a isso que a Denise está dizendo, né? A gente vê aí esses dados, como já apontei no começo do programa, né, do endividamento da família brasileira, isso sempre sai nas manchetes dos jornais, até esse ano parece que diminui um pouquinho, mas sempre são índices altos, né? Por conta disso, de brasileiro não tem um planejamento, muitas vezes, como também disse a Denise, trabalha para pagar as contas e não faz um planejamento, um investimento. De que forma a gente pode pensar em tentar mudar essa cultura? Começa por onde? Os adultos muitas vezes não têm esse exemplo para passar para as crianças e acaba se tornando assim, a família não planeja e com isso as novas gerações acabam não planejando também. Na realidade a gente tem duas situações aí. Uma é com relação ao endividamento das famílias, que ele realmente aconteceu nos últimos anos no Brasil, principalmente pelo crescimento que a gente teve da renda, pelo crescimento que a gente teve vamos dizer assim, da participação das famílias e das pessoas individualmente nas classes C e D, as que foram subindo, que foram migrando de classe, e aí, com isso houve um consumo muito elevado. Logicamente que essas pessoas que antes não tinham acesso a alguns bens e alguns serviços, quiseram consumi-los imediatamente. E aí até é por sempre conta mais... de uma política de governo também, baixar impostos de alguns produtos, alguns bens. E aí, por bens. conta disso, é muito mais difícil você pedir que essas pessoas se planejem. Mas aí eu queria pegar um gancho do que a Paloma falou, de que ela tentou controlar durante algum tempo todos os gastos diários dela, vamos colocar assim, e mensais, e depois cansou. E realmente cansa depois de um determinado tempo. Mas todo ano, a gente, pelo menos uma vez, durante um mês, a gente deve fazer esse levantamento. E aí, fixar qual vai ser o nosso orçamento de gastos e verificar se a gente está conseguindo ficar dentro dele. Então, toda uma vez por ano, a gente deve voltar a esse ponto. E isso faz parte de uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte: essa semana que vocês estão promovendo é a semana de educação financeira. E a educação financeira não é você poupar simplesmente, não é você economizar simplesmente. É você planejar quando você vai gastar, como você vai estar gastando, em que você vai investir, quanto você vai separar, por exemplo, para o seu lazer, porque faz parte. Então é todo um planejamento que está envolvido aí. E muitas vezes tem essa ideia, né, de o planejamento financeiro, na verdade, eu tenho que cortar todos os gastos com lazer, com alguma coisa que vai me divertir, eu vou ficar numa vida só no básico ali. Na verdade, não é isso, né? Eu acho que na verdade você saber onde você está gastando até para sobrar mais dinheiro para o seu lazer e para os seus planos de viagem e outras coisas também. E até, Cristiano, só para concluir, eu queria pegar um gancho também, quando você fez a abertura, você falou de que os maridos escondem das mulheres quanto ganham. Diz aquele estudo lá do Banco da Suíça. Eu defendo o seguinte, eu acho que nos casais deve existir uma regra de que cada um tem um dinheiro que pode gastar como quiser, ou poupar, fazer o que quiser. E a gente tem que separar esse dinheiro. Esse dinheiro você pode fazer o que você quiser com ele. Ele é seu. Se o casal trabalha, cada um faz com uma parte do seu dinheiro, isso já combinado antes. Se o casal não trabalha, mesmo aquela pessoa que não trabalha, tem que ter esse direito. Porque está se dedicando a afazeres domésticos, etc. A gente tem que pensar nisso também. Faz parte desse planejamento financeiro que a gente estava falando antes e que faz parte de uma educação financeira mais ampla. Paloma, mostrei na sua planilha aqui, tinha um item ali que era você e o seu noivo. De que forma vocês discutiram isso? O dinheiro foi um problema em algum momento? Vocês já conversaram sobre isso? Quais despesas são divididas? Sim, na verdade, não, nunca foi um problema, porque nós dois trabalhamos, nós dois temos salários e situações semelhantes. Eu acho que hoje, cada vez mais, o jovem, a mulher que não trabalha é uma exceção. Eu acho que hoje em dia a mulher trabalha tanto quanto o homem, ou mais. Já ocupou seu espaço no mercado de trabalho. Já ocupou seu espaço, então eu acho que hoje em dia, eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que, na verdade, assim, não é o nosso dinheiro, eu acho que tem que ter o meu, o seu e o nosso. Acho que são 3 dinheiros aí para serem administrados. E o que a gente faz, na verdade? A gente tem, eu boto bem na minha planilha de forma simplificada os meus gastos, que ele não tem, né, participação, os nossos gastos em comum, que é aluguel, que é uma conta de luz, uma conta de gás, que são gastos, na verdade, fixos, que é o que a gente pode chamar de fixos, porque eles acontecem todo mês.
E não também tem como escapar deles, não tem como escapar deles, ou então aqueles gastos que acontecem, infelizmente, que a máquina de lavar quebra, que, enfim, o banheiro tem uma infiltração. Então, isso entra na nossa rotina. E esses gastos são divididos. E nas nossas rotinas, assim, a gente divide de uma forma que eu contabilizo esses gastos e depois eu passo como se fosse um report, ou seja, eu passo um e-mailzinho para ele e digo, olha, esses são os nossos gastos em comum. Sempre boto um smile, um coraçãozinho, falando de dinheiro, né? Bom a gente ser feliz, porque com um bom relacionamento com o dinheiro, eu acho que quanto mais aberto a gente está, mais ele volta. É um problema menos, com certeza. Eu quero aproveitar, já que eu mostrei a planilha da Paloma, e falar para você que na internet você consegue achar alguns modelos de planilhas para você começar a exercitar esse hábito em casa. Um dos modelos está no próprio site do governo brasileiro, você pode acessar o brasil.gov.br. Aqui na seção de economia e emprego você encontra então esse controle para finanças por meio da planilha divulgada aí pelo governo brasileiro. Esse é só um exemplo, você encontra várias outras planilhas, você pode buscar aí uma que faça mais sentido para os seus hábitos, e algumas outras você pode até acabar editando, escrevendo algumas coisas que podem ser os gastos mais próximos da sua família. Deixa eu aproveitar de colocar aqui na roda uma pergunta que chegou para a gente, e lembrar que você de casa pode e deve mandar aí a sua dúvida para o Facebook, para o Twitter ou para o telefone do canal Futura. A primeira pergunta que chegou aqui para a gente, que eu vou ler para você, da Lid Rocha, pela rede social no Facebook. Obrigado, Lid, pela participação. E ela pergunta se empréstimos para negativados, que a gente ouve tanto comercial o tempo todo, né, no rádio, na TV, se esses empréstimos podem ser uma boa saída para quem está numa situação financeira complicada, e se é aconselhável usar esse dinheiro de empréstimos para quitar contas. Que dica você poderia dar, Denise? Eu gostaria até de chamar a atenção sobre essa questão. Ontem eu estava comentando, Cristiano, que eu tive a oportunidade de participar de um evento onde teve uma palestra do Banco Central, e a apresentadora desse tema chamou muita atenção, a doutora Eliane, de que esses empréstimos precisa ter muito cuidado, porque eles não são consignados, mas as taxas que são cobradas são taxas absurdas. E nem sempre é uma boa estratégia você sair de um empréstimo para o outro. Às vezes, dependendo da dificuldade da pessoa, é melhor sentar com o banco ou com o cartão de crédito, renegociar, alongar, tentar reduzir taxas, ou até fazer um consignado onde você consegue uma taxa menor e montar uma estratégia. Consignado é aquele que é descontado diretamente da folha de pagamento do funcionário, exatamente, quando há a possibilidade de ter isso em carteira assinada. Que é, eu diria, um último recurso que você tomaria no sentido de você se reorganizar. Porque a grande questão da educação financeira, ela passa por um processo de revisão dos seus gastos, mas tem uma coisa muito importante, que muitas vezes as pessoas não se dão conta. O que eu quero da minha vida financeira? A grande questão, e o Teixeira colocou bem, como é que eu funciono financeiramente? Quem sou eu financeiramente? Então, fazer o diagnóstico, que uma vez por ano é recomendado, no mesmo sentido que nós vamos ao médico fazer o nosso diagnóstico da saúde financeira, da nossa saúde física, nós temos que fazer da nossa saúde financeira. E como é que é esse processo de diagnóstico? Exatamente você passar a anotar todos os seus gastos diariamente, por um período. Não é fazer um sacrifício que aquilo não vai estar te fazendo bem, não. Você tem que fazer com prazer. Agora, o detalhe, não é anotar simplesmente numa cartilha. É anotar em cada página, você estabelecer uma despesa. Porque ao final de 30 dias, você vai identificar exatamente aonde você teve a grande despesa, e aí você começa a adequar o seu padrão. E aí o exemplo de despesas pode ser desde o transporte até o lazer, alimentação fora de casa. Porque, na verdade, existe uma estatística no Brasil que pelo menos 20% a 30% do que nós ganhamos mensalmente nós não lembramos para onde vai. É interessante essa estatística, porque deve ser naquela pipoca no cinema, os grandes gastos, um sorvete num dia mais calor. Exatamente. Mais calor. Os grandes gastos nós sabemos, água, luz, telefone, prestação da casa, do carro e tal, mas o dia a dia a gente acaba não se lembrando. E é muito dinheiro, 30% de uma renda é muito dinheiro. Então, a ideia é duas coisas fundamentais que a gente procura orientar no processo de educação financeira. É você fazer o seu diagnóstico, se conhecer financeiramente, como é que eu funciono, para onde está indo minhas despesas, daí você fazer a radiografia, uma lupa de aumento de suas despesas, e o mais importante, estabelecer propósito. Qual o objetivo? Qual é o meu objetivo de curto, que nós chamamos ludicamente de sonhos, né? Qual é o meu sonho de curto, de médio, de longo prazo? É a casa própria, é o carro novo, é a moto, é a viagem com a família no fim do ano. E o ideal, Cristiano, é que as pessoas façam sonhos pequenos, de pequeno valor, porque você começa a exercitar o que eu quero,
quanto ele custa, em quanto tempo eu quero realizar e quanto eu vou poupar para cada sonho que eu quero realizar, no curto, no médio e no longo prazo. E você muda esse comportamento de gastar por gastar. Você começa a direcionar a sua energia ou a energia do dinheiro para um foco para aquilo que vai te dar satisfação. Então, começar aos poucos. Primeiro um sonho ali mais próximo e a partir dali, quando você vai conseguindo conquistar, vai aumentando o valor do sonho também. Eu quero ouvir uma resposta do Ricardo para a Lid também e acrescentar também uma questão importante, que é o cartão de crédito, né, que acaba sendo a despesa muito grande. A gente vê cada vez mais a liberação de cartões de crédito para o brasileiro, para as famílias. Muitos acabam começando a usar o cartão sem saber de fato dos limites que podem utilizar para não acabar ficando com uma saúde financeira um pouco prejudicada, a gente pode dizer assim. Então, o cartão de crédito é uma boa saída para pagar contas ou negociar, de repente, um empréstimo num banco? Que indicação você poderia dar para alguém que está como a Lid aqui com a corda no pescoço? Cristiano e Lidiane, né? Lid. Você nunca deve pensar em se endividar para pagar uma dívida. Na realidade, você deve pensar em quitar aquela dívida da melhor forma possível. Então, a gente colocou o seguinte: sente e converse com as pessoas. Se é um crediário que você fez numa loja, ou eventualmente se é uma dívida de banco ou com cartão que você tenha, sente e converse a respeito. Porque se alguém está ali querendo emprestar dinheiro para você quitar uma dívida, você já estando negativada, com certeza absoluta, essa taxa de juro não vai ser uma taxa de juro que você consiga pagar. Porque você já não conseguiu pagar a anterior, que provavelmente era mais baixa. Então, a melhor coisa a fazer é sempre jogar com a verdade. Então, se você senta com o seu credor, diz exatamente quanto você pode pagar, em quanto tempo, demonstra que você não pode fazer diferente, ele normalmente vai entender. Porque é muito melhor para ele receber parte do que ele pretendia receber do que não receber nada. E na situação em que ele está, normalmente ele não está recebendo nada. Então, negociar, sem dúvida nenhuma, é a melhor coisa. Com relação ao cartão de crédito, aqui no Brasil a gente tem uma certa dificuldade. Se você perguntar a lojistas, se você perguntar a comerciantes de uma maneira geral, em restaurantes, em bares, as pessoas preferem usar o débito do que o crédito porque acham que vão perder o controle. Na realidade, você só perde o controle se você não planejar. Porque quando você sai com o cartão de crédito, você já sabe quanto você pode gastar. Você não deve ir além do que você pode gastar exatamente para não haver o descontrole e para você não se perder. Então, se você já tem no seu orçamento, no cartão de crédito, durante um determinado mês, que você vai pagar alguns dias depois, né? 30 dias depois ou 40 dias depois, vai depender de quando você começou a consumir. Bom, se você sabe que você só pode gastar um determinado valor, quando chegou naquele valor, você para. Então, esse é que é o ponto principal. Então, as pessoas entram no descontrole por quê? Porque chegam nas lojas, por exemplo, e encontram compras que podem fazer parceladas. E começam a não somar aquelas parcelas aos gastos mensais do cartão. E aí, cada mês que chega a parcela daquela compra de 3 meses atrás, que você nem lembra mais, aí começa a levar aquele susto, né? Soma ao saldo que você tem a pagar daquele mês, e aí você começa realmente a entrar numa bola de neve. Eu tenho até uma curiosidade. Liga lá, Paloma. Pra te perguntar, a gente tem assim, da mesma forma que o aluguel, né? Diz assim, o aluguel deve ser mais ou menos 30%, né, no máximo da sua renda. Existe essa mesma conta para o cartão de crédito? Até quanto que ele pode chegar? Existe esse pensamento? Na realidade, o que você normalmente, a conta que normalmente você faz é de quanto você pode comprometer da sua renda com gastos correntes. Então, se você, por exemplo, com moradia, compromete mais de 30% da sua renda, você já pode estar criando uma situação que amanhã seja difícil pagar. Por quê? Porque normalmente se você comprometeu na compra de um imóvel ou eventualmente no aluguel de um imóvel mais de 30% ou eventualmente 30% da sua renda, significa que todo mês 30% da sua renda está indo embora. E as pessoas não fazem esse cálculo. Então ontem, por exemplo, eu vi uma colocação que foi feita de que há financiamentos onde você pode comprometer até 50% da sua renda disponível. Se você todo mês levar 50% da sua renda para pagar uma determinada prestação, seja ela do que for, o que sobra depois para você é muito pouco para administrar toda a sua vida. Tem que pensar nos custos básicos, né? A alimentação, o transporte, a gente vê a inflação dos alimentos aumentando a cada mês, infelizmente, aí, mas é uma realidade, você tem que colocar isso também na ponta do lápis. Você não vai deixar de se alimentar, que é uma despesa básica, então assim, gastar metade do que você ganha para moradia, isso é um risco já é complicado. muito então, grande. Esses números existem exatamente para a gente conseguir balizar. Eu normalmente digo nunca passe de 20% da sua renda. Logicamente que vai depender da sua renda. Quando a renda é muito baixa, eventualmente há necessidade de passar, não tem jeito. Mas você vai procurar sair daquela situação de alguma forma. A mesma coisa com o cartão de crédito. Para que você está usando o cartão de crédito para o lazer? Então você não pode comprometer da sua renda mais do que 20% com o que você está gastando com
vestuário, com alimentação fora de casa e por aí vai. Muito bom. Deixa eu mostrar para você, a gente está falando um pouco sobre como se acostumar, né, a fazer um controle das suas finanças. Mais uma vez, na internet tem algumas soluções que eu posso indicar para você começar a ir a buscar. Bom, na verdade, a primeira escola de educação financeira aqui no Rio de Janeiro são cursos gratuitos, disponibilizados aí para toda a população. Se você está aqui no Rio de Janeiro de passagem por aqui, são cursos de um dia, palestras, desde sobre como organizar suas finanças até os passos adiante aí de como passar essas questões para a família, para os adolescentes, para a família como um todo e também como fazer investimentos. Então, busque aí o site rioprevidência.rj.gov.br para ter informações sobre esses cursos. Mas se você não está no Rio de Janeiro, aqui de qualquer parte do mundo, você pode acessar o site FGV Online, que também tem uma série de cursos gratuitos. E esse aqui, ó, é como organizar o orçamento familiar. É um curso que você faz diretamente no computador, com uma carga horária de 12 horas que você faz no tempo que você conseguir disponibilizar. Então pode, de repente, sentar aí o marido e a esposa, trazer os filhos para fazerem o curso juntos e tentar promover essa discussão dentro de casa o quanto antes. Bom, e lembrando que estamos na Semana Nacional de Educação Financeira e o Futuro exibe, como eu já disse, uma programação especialmente dedicada ao consumo sustentável e ao desenvolvimento financeiro. Então, detalhes sobre esses programas você também encontra no nosso site, deixa eu mostrar para você aqui, no futura.org.br. Tem detalhes sobre toda essa programação. Você pode aqui também assistir trechinhos dos programas. Tem esse O Porco e o Magro, que é muito bacana aqui, que esse personagem, na verdade, o porco, ele tem bastante aí finanças guardadas e acaba explicando para o personagem que está ao lado dele aqui de uma forma bem lúdica, para a criançada também se interessar de como aos pouquinhos pode-se começar aí a fazer essa economia dentro de casa. Aí também tem programas para adultos, você pode ter todos os detalhes sobre horários de exibição e reprises sobre esses programas especiais no nosso site futura.org.br. A gente já está aqui encaminhando para o finzinho do programa, então quero ouvir dicas rapidamente de vocês três sobre quem está aí ouvindo a gente, de repente pensou, ok, preciso começar agora a fazer um orçamento familiar mais adequado, anotar minhas finanças, o passo a passo vai por onde? Começando por você, Paloma. Eu acho que a principal dica é você se comprometer a algo que você vai poder cumprir até o final. Então, assim, começar a colocar até o chiclete que você compra, você não vai conseguir sustentar isso durante muito tempo. Então, entende todos os gastos, tudo que é básico, tudo que é de primeira necessidade, que você tem que se organizar. E outra dica também é não sair poupando, não. Gasta primeiro, entende sua vida e depois o que sobrar você poupa, porque senão você acaba poupando antes, chega no final do mês não consegue... Então, fazer um diagnóstico, primeiro, de qual reação de verdade você está fazendo com o seu dinheiro, qual relação você tem com os gastos e a partir dali você começar a ver onde pode cortar. Isso, beleza. Exatamente. A Denias. Eu diria que a educação financeira não é transformar as pessoas em pão duro, sovina, mão de vaca. Na verdade, é um processo de você se apoderar de ferramentas que possam ser úteis no seu dia a dia. E nem, na verdade, desperdiçar o dinheiro. É utilizar exatamente as ferramentas de maneira que você possa pensar numa aposentadoria sustentável. Muito bom. Ricardo? E aí, para concluir, eu acho que a gente tem que voltar ao que a Paloma falou lá no início, na questão do sonho. Né? De você ter um sonho. Então, quando você vai planejar, quando você vai se organizar, você tem que ter esse sonho. Onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero fazer? O Adente também falou sobre isso. O que é que eu quero fazer com a minha vida? Eu vou economizar para quê? Eu vou investir para quê? Porque, eventualmente, não é só poupar. A poupança também vai levar a investir. E aí, eu vou investir para quê? Quais são os passos que eu vou ter que galgar para chegar num sonho maior, que é aquele que vai ser, vamos dizer assim, o motivo de eu trabalhar, de eu produzir, de eu correr atrás, como todo mundo faz todo dia, né? Muito bom. Então, com essas palavras, a gente encerra a conexão de hoje. Obrigado aos três pela presença aqui no estúdio comigo. Eu espero você aqui, então, de segunda a sexta, às 2h30 da tarde, ao vivo, ou nas nossas reprises, à 00:30 ou às 7 horas da manhã. Um abraço para você e até o próximo Conexão Futura.